A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 3: A Igreja, o lugar dos que amam Jesus. Autor Pedro Donk. Semana 3. Em Betânia estão os que amam Jesus. Quarta-feira. Os materiais e os edificadores do corpo de Cristo. Ler com oração. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12. Após sua ressurreição, Jesus passou a habitar nos discípulos como o Espírito da verdade. Pela atuação do Espírito, no dia de Pentecostes, todas as pessoas ali presentes ficaram cheias do Espírito Santo, e elas passaram a falar em outras línguas, os idiomas das nações de onde vieram os judeus, que moravam longe e estavam em Jerusalém para a festa. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Após a morte e a ressurreição do Senhor, os 120 seguidores de Jesus que estavam naquele recinto foram batizados pelo Espírito Santo para se tornar membros do corpo de Cristo. E no dia de Pentecostes surgiu a igreja para que seus membros hoje sejam aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo. Sabemos que o Senhor concedeu dons aos homens, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Por isso, a ressurreição de Lázaro não era mera exibição de poder, mas teve como propósito ganhar pessoas, isto é, produzir edificadores e materiais para a edificação. Quem experimentou a ressurreição foi chamado para ser um dos edificadores e também para sair às ruas, a fim de buscar material para a edificação. Então, os que crerem em Jesus serão trazidos para a igreja. Embora a ressurreição de Lázaro tenha propiciado a conversão de muitos, o fato incomodou os líderes dos judeus. João capítulo 11, versículos 53 a 54. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Versículo 55. Os judeus costumavam chegar mais cedo à festa para executar os ritos de purificação de seu corpo. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Versículos 56 a 57. O Sinédrio tomou a decisão de prender Jesus e matá-lo, se ele aparecesse. Aquela seria a última Páscoa de Jesus, quando então o verdadeiro Cordeiro da Páscoa seria o próprio Jesus, oferecido como sacrifício a Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus voltou para Betânia, onde Lázaro tinha sido ressuscitado. João capítulo 12, versículo 1. Betânia, conforme já vimos, era uma aldeia localizada nos subúrbios, na encosta do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Lá, onde Jesus ressuscitou Lázaro, havia uma casa, uma família que amava o Senhor. Os 6 dias que passou ali foram os últimos que lhe restavam até o momento de sua morte. Por um lado, Jesus sofreu toda a hostilidade dos líderes judeus que deveriam acolhê-lo. Já em Betânia, por outro lado, ele encontrou um ambiente extremamente acolhedor,
uma verdadeira amostra do viver da igreja. Nós estamos num ambiente extremamente receptivo a Jesus. Por isso sentimos sua presença, louvamos, cantamos, festejamos, e nada disso é pré-fabricado, mas provém da alegria que brota de nosso interior. Sentimos a presença do Senhor na igreja porque Ele está alegre e à vontade por estar em sua casa. Aqui Ele tem os que o recebem, os que o amam. Ele nos salvou, nos curou e nos perdoou os pecados. Por isso estamos aqui. Vemos que, na casa em que Jesus estava, serviram-lhe uma ceia. João capítulo 12, versículo 2. Pelo relato de Marcos, sabemos de quem era a casa em questão. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, capítulo 14, versículo 3. O Senhor chama paralíticos, cegos, coxos, pobres, miseráveis e leprosos para segui-lo. Esses são os integrantes da igreja. Jesus, de fato, veio para salvar os pecadores. Ele veio para nos salvar. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.